Projeto de linha de vida com cordas, um guia prático. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você veio através do e-book, um guia prático para desenvolvimento de projetos de corda. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nesse vídeo eu vou desenvolver o projeto que você recebeu junto com o guia, que é esse projeto aqui. Aqui você vai ver como colocar, onde colocar e o que precisa ser colocado. Tem aqui as principais itens da normativa e como que eu fiz para utilizar isso dentro desse projeto com cordas. Em geral, o projeto de linha de vida com cordas tem que ser um projeto muito rápido, porque normalmente é sempre um trabalho em telhado que tem sempre que ser feito rapidamente. Então, o desenvolvimento do projeto de linha de vida com cordas também tem que ser rápido. E por isso também aí a responsabilidade de desenvolver esse projeto é tão alta, dada o perigo inerente à atividade e também a normativa que existe. Se por acaso você não tem esse kit completo de projeto para linha de vida com corda, eu vou deixar aqui no link da descrição o link para você adquirir. O que você vai ver nesse vídeo? Como desenvolver o projeto, quais foram os itens que eu utilizei lá da normativa e quais foram os inputs que eu coloquei nas planilhas que você também recebeu aí junto para chegar nesses resultados. Desta forma, a ideia é que você possa desenvolver os seus próprios projetos. Agora a gente vai fazer o projeto na prática. O projeto que a gente vai fazer é um que eu desenvolvi para a indústria lá de Olímpia. Então, é uma situação bem corriqueira, bem usual, que é uma estrutura de telhado, essa que a gente está vendo aqui do lado. O trabalho lá consistia em remover esses dois tanques que estão aqui no corte e na vista em planta, e a gente vai desenvolver esse projeto para entender como aplicar aqueles conceitos que estão dentro do e-book. E como você deve lembrar, dentro do e-book, um dos pilares dos projetos de linha de vida, seja qual tipo que for o projeto de linha de vida, o primeiro pilar é a identificação da atividade a ser realizada. Segundo, identificação dos riscos que podem acontecer num eventual trabalho como esse. Então, eu tenho aqui os dois tanques que vão ser removidos. Próximos deles, eu tenho um outro telhado. Então, aqui praticamente a gente tem 3 telhados. E eu vou trabalhar aqui no telhado mais baixo. A altura no ponto mais baixo aqui está dando 7,5 metros. Então, o nosso escopo de trabalho é esse. Se esses tanques não fossem ser removidos, a gente poderia estudar uma forma de fazer ancoragem nele, desde que eu pudesse garantir que essa ancoragem iria resistir aos esforços. Como a gente está removendo os tanques, eu tenho que pensar numa solução que vai permitir a pessoa trabalhar aqui sem que a retirada dos tanques vá trabalhar e vai proporcionar um risco ao trabalhador. O primeiro risco nato, obviamente, é a queda dele do telhado, que a gente está fazendo com a linha de vida. Aqui eu não vou poder fazer a linha de restrição, como é indicado na NR35 e também aqui no e-book, que é o melhor dos mundos. Eu não consigo porque um dos tanques está muito próximo da borda, senão eu faria uma linha de retenção com restrição aqui, eu jogaria a linha de vida para dentro. A primeira solução que aparece quando a gente vê o trabalho seria fazer 2 quadrados aqui de linha de vida para permitir o trabalho em torno. Então a gente vai nessa direção. Eu tenho o projeto em 3D da área que a gente fez baseado no levantamento no local, para ficar mais fácil de entender e ver o que vai funcionar. Então, é isso daqui que a gente tem. Fica até melhor de visualizar do que lá no AutoCAD, que é um 2D. Tá aqui os 2 tanques, estão com uma certa distância da borda inferior e com uma certa distância do outro telhado superior. Eu vou tentar colocar a linha fazendo aí os 2 retângulos, passando entre os tanques e em torno dos tanques. E vou começar esse projeto
do lado mais fácil, que é o lado superior, porque aqui do lado superior eu tenho uma estrutura que está bem aqui atrás, que é a estrutura do outro galpão. Então aqui eu posso fazer aquela ancoragem com esses equipamentos aqui com olhares de ancoragem. Eu posso fazer uma furação nessa estrutura e adaptar o olhar de ancoragem e aí passar a corda, e depois eu retiro esse equipamento quando o trabalho terminar. Ou então eu posso usar aquela cinta de ancoragem com o mosquetão, fazer um conjunto. Amarro a cinta de ancoragem nessa estrutura daqui e coloco o mosquetão e depois eu faço um nó. Pode ser um nó 8 ou aqueles nós que são indicados pelos bombeiros. A gente faz esses nós e passa a linha aqui por trás, né? Eu indico, nesse caso aqui, no projeto eu indiquei 3 pontos de ancoragem aqui atrás para não ter uma corda muito grande. Aqui é o ponto mais fácil, porque além de eu ter já uma estrutura pronta para receber essa linha de vida de trás, eu posso colocar essa linha na altura que eu quero. E como você viu aqui na parte de fator de queda, quanto mais alta a corda, menor o fator de queda, melhor para a linha de vida, menos problema para quem está trabalhando e consequentemente para a gente que está dimensionando. Então eu vou colocar ela aqui na altura mais alta que eu puder. Eu vou pegar essa medida aqui. Ó, a altura disponível aqui está com 2,17 metros. Então eu colocaria essa linha de vida aqui com aproximadamente 1,80 m, porque permite que a pessoa se agache e faça os trabalhos aqui atrás. Aí agora começam os problemas. Primeiro é que eu vou ter que fazer uma linha de vida que ela vai passar na lateral aqui desse telhado. Aqui eu não tenho nenhuma estrutura na parte inferior, nem nada que seja perfuro cortante, máquinas, nada nesse sentido, que representa um risco secundário, o que é bom. Eu vou passar então a linha aqui, mas eu não tenho nenhuma estrutura aqui. E aí começa o que o pessoal usualmente faz. Eles amarram essa linha de vida na estrutura do próprio telhado. Em alguns casos isso é possível. Não é o melhor, mas é possível. Aqui não é possível porque eu vou ter a pessoa trabalhando bem acima da linha de vida. Isso vai aumentar muito o fator de queda. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, ó, eu vou estar com uma situação pior do que essa daqui, porque a pessoa vai estar bem acima da linha de vida aqui. Se eu coloco uma linha de vida aqui, quando a pessoa estiver trabalhando aqui para cima, se ela estiver ancorada no cinto de baixo, ela vai estar com um fator maior do que 2, ela vai estar bem mais alta do que a própria linha de vida, então a altura de queda dela vai ser muito grande. Eu vou procurar evitar isso aí. Como que eu faço isso? Eu vou colocar um suporte de linha de vida nessa posição, colocar um outro do outro lado e aqui entre eles eu passo a linha de vida. Posso colocar também um suporte central aqui e fazer a ligação para então eu ter o traçado que eu quero da linha de vida. A ideia é fazer uma linha de vida que seja isso daqui, ó. Eu vou fazer um retângulo aqui e outro retângulo. Observe que a linha inferior é uma linha também de restrição. Ó, vai ficar isso daqui. E eu vou ter os suportes de ancoragem aqui e aqui. E na face superior aqui, eu vou fazer ancoragem na própria estrutura existente. Pronto, perfeito. Agora a gente vai fazer a parte das equações e verificações. O projeto de linha de vida com cordas, como é um projeto de linha de vida provisória, as equações e verificações, elas são um pouco diferentes. Eu não vou verificar se a corda atende a tensão que está atuando, porque para ela já é determinado qual é a tensão de ruptura mínima que ela tem. Está lá no e-book, na página 10, eu tenho a especificação da corda e isso vai até
fazer parte tanto do seu memorial de cálculo descritivo, como também do projeto final. Essas informações vão para lá. Mas você não precisa calcular a corda, porque isso já é uma corda padrão feita para esse tipo de trabalho, diferente do cabo de aço, que é para linha de vida permanente, e a gente acaba calculando ele. Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o fator de queda, para mim compor esse memorial de cálculo e ver como que está acontecendo, e também para saber qual que é a altura e a menor altura que eu posso colocar nesses suportes. Depois eu vou calcular o impacto que está acontecendo dentro do corpo da pessoa que está utilizando essa corda e verificar se esse impacto não é maior do que 600 kg, como prescreve a NR18. Então vamos lá. Para fazer isso, você vai precisar dos outros materiais que você recebeu junto com o e-book. O primeiro deles é a planilha para cálculo de linha de vida horizontal com cabo de aço Pro. A versão Pro, ela permite fazer essas verificações. Apesar que o nome dela é planilha para cálculo de linha de vida com cabo de aço, a gente pode utilizar ela para fazer essas verificações de cordas. Primeira coisa então, preenchimento é igual ao usual, normal, para planilha com cabo. Eu vou colocar quantas pessoas trabalham e para a linha de vida provisória, preferencialmente eu mantenho 2 pessoas sempre que possível, e aí eu vou pegar qual que é o vão de trabalho. Aqui a gente tem de suporte a suporte, eu estou com 6,30 metros nessa direção e 6,80 metros na outra direção. Você pode fazer as duas, eu vou fazer aqui a maior delas, 6,80. Quando a pessoa estiver trabalhando na face inferior, ela vai estar aproximadamente a uma altura aqui de 7,60 metros, considerando que ela esteja pisando diretamente nas treliças. Então eu vou colocar aqui a altura do piso ao plano de trabalho é 7,60 metros. E a altura do piso para a linha de vida, se eu fizer a linha de vida exatamente nesse ponto, isso vai me dar aqui, se eu vier cá no memorial de cálculo, vou atualizar o memorial, ele vai desenhar como que está a situação, ó. 7,60 metros é a altura da linha de vida e a altura até o plano de trabalho. Eu tenho um fator de serviço de 2, mas isso aqui, eu tenho um fator de queda de 2,07. O meu fator de queda está maior do que 2. A NR35 não permite isso, então eu vou procurar aqui subir um pouquinho essa linha para que ela fique abaixo de 2. Quanto menor que 2, melhor. Quanto mais próximo que 2, mais maior é o perigo e vai influenciar diretamente aqui no resultado. Aqui, por enquanto, eu estou com uma força de impacto de 1.430. Também não é permitido. Depois eu vou falar um pouco mais, que tem até um segredo nesse valor final que você pode usar dependendo da situação que você tenha. Mas voltando aqui, o primeiro problema que a gente tem é o fator de queda. Eu vou voltar na dados de entrada e altura do piso até a linha de vida. Eu sempre adoto suportes que tenham a altura de 80 centímetros. Por quê? Primeiro, que voltando lá no memorial de cálculo, eu baixei o fator de queda para 1,5. Então o problema que eu tinha até agora, a restrição da NR que eu tinha até agora, eu não tenho mais. Num eventual acidente, eu não sou responsável pelos danos. Mas o suporte com 80 centímetros, ele é um suporte que ele não é caro demais, porque a partir de 80 centímetros, na hora que você faz as verificações, você precisa de um pilar, um perfil mais robusto, e isso acaba encarecendo o sistema. E abaixo de 80 centímetros, eu tenho fatores de quedas maiores. Então eu pego ali, seria um meio termo, um suporte que não é tão grande e que vai melhorar o fator de queda. Observe que à medida que eu diminuir esse fator de queda, olha só para quanto caiu a força de impacto no corpo. Se essa força de impacto aqui também fosse maior que 600 kg, eu teria que adotar uma outra solução. Aumentar o suporte, por exemplo, conseguir fazer essa linha de vida mais alta.
Depois que eu faço isso, e eu já tenho agora a altura do suporte, já tenho o traçado da linha, eu copio simplesmente esses dois itens para eles comporem o meu memorial de cálculo. Junto com eles, eu também vou colocar aqui a minha queda livre, que são as equações que você deve ter visto lá no segundo grau, que ela vai dizer qual que é a velocidade máxima e qual que é a desaceleração média sobre o corpo do trabalhador e, consequentemente, a força que vai estar atuando. Eu levo isso aqui para lá, que essas sim são as equações que comprovam que essa linha de vida minha está feita. Se eu quiser dimensionar o suporte, você vai pegar a outra planilha que você recebeu junto com os materiais, que é a planilha para cálculo de suportes. Mas agora eu vou voltar lá na planta, que tem mais um detalhe para a gente fazer. Aqui eu fiz a linha de vida, como eu falei no começo do vídeo, com 1,80 m. Se você colocar 1,80 m aqui, né, eu vou colocar aqui, ó, 7,60 m mais 1,80 m, que é a altura do ponto de ancoragem até o piso de trabalho da pessoa. Olha só o meu fator de queda, 0,79, consequentemente a minha força de impacto está aí com 296 kg, é uma força bem pequena até. E aqui eu já tenho um fator de majoração de 40%. Então, de fato, a força é menor que isso aqui, 40%. Então, esse é o segredo que eu estava falando. O impacto tem que ser menor que 600. E eu vou fazer isso, quando eu traçar essa linha aqui na lateral, eu vou fazer duas linhas de vida, eu vou fazer 2 pontos de ancoragem, porque a NR35 pede 2 pontos de ancoragem. A mesma coisa eu vou fazer aqui na descida da linha de vida e também nessa segunda linha de vida. Eu vou ter 2 linhas de vida em cada ponto desse, que é onde normalmente as pessoas não fazem, elas fazem somente uma linha de vida. Eu vou colocar 2 linhas de vida ancoradas separadamente para garantir a eficiência desse etapa número 3 agora a gente vai dimensionar o suporte. Então você vai pegar a planilha que você recebeu junto com o kit, é a planilha de suportes, que é essa daqui. Dá para utilizar ela também para linha de vidas com cabo. Aqui a gente vai utilizar para cordas e vamos utilizar as especificações mínimas da NR35 para que esse ponto suporte o mínimo que a norma pede. E isso porque estamos trabalhando com a linha de vida provisória. Então vamos lá. Eu vou ter que colocar alguns dados aqui que estão em conformidade com o meu projeto. O primeiro deles é o vão livre, que é 6,80, o maior vão que a gente encontrou. A tensão do cabo, quando eu tenho cabos de aço, eu pego essa tensão lá daquela planilha de cabo de aço. Mas aqui é uma linha de vida provisória. Então eu vou colocar aqui o mínimo que a NR pede, que é 1.500 kg. A NR18 estabelece essa como força mínima atuante no ponto de ancoragem. E eu vou colocar aqui uma flecha estimada, porque, de novo, é uma linha que vai ser retirada, é uma linha de vida provisória. E eu vou estimar aqui 50 centímetros de flecha. E vou colocar também a altura do suporte ao qual a gente chegou, para não ter lá o fator de queda de 2 ou mais que isso, que é 80 centímetros. Depois que eu faço isso, eu vou definir qual é o suporte. E aqui, de default, do jeito que a planilha está aqui hoje, ela está com perfil I de 100. Eu posso escolher qual eu quero. Mas aqui ela está com perfil 100, que está passando, olha só. Ele aguenta 25 kN e a gente tem uma tensão de 23. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, vou aproveitar esse resultado. Eu só vou especificar agora como que eu vou fazer a ancoragem nessa treliça. E essa treliça que está lá hoje, essa superior aqui, o que eu pensei? Fazer um sanduíche, a chapa em cima, chapa embaixo, parafusa elas e o perfil ali soldado nessas chapas. Esse perfil aqui é um perfil U de 127. Então eu vou adotar essa treliça aqui, que ela vai estar por cima do telhado. Eu poderia fazer na lateral da treliça ou quando eu tenho situações de concreto,
eu adoto essa terceira opção. Então vamos lá. E aqui eu já tenho o desenho do perfil que eu adotei com as dimensões da chapa. Aqui funciona assim: o perfil está saindo da tela do seu computador e essa chapa ela está em cima do perfil. Se eu fosse colocar aquela treliça desenhada aqui, estaria por trás aqui nesta posição aqui, ó, lá atrás. Então eu tenho que tomar cuidado para que essa distância aqui de 10 centímetros seja maior do que o perfil que está lá no local. O perfil que eu tenho hoje lá tem 127 milímetros, dá quase 13 centímetros. Então se eu colocasse desse jeito lá, não ia funcionar, porque eu não ia conseguir parafusar esses perfis, essas chapas, aliás. Então eu vou clicar aqui na chapa, e nesse 15 aqui, estava faltando 3 centímetros pelo menos. Só que eu preciso também de uma distância ali para parafusar. Então eu vou colocar o dobro disso pelo menos. Eu vou colocar 6 centímetros, vai para 22. Eu vou colocar 22 centímetros. E essa de 27, ela está muito maior do que o que a gente precisa. Veja que eu tenho aqui 22 centímetros e o perfil nosso ele tem apenas 10 centímetros. É um perfil de 100 esse daqui também, né? Então eu tenho aqui 12, vai sobrar 6 centímetros para cada lado. Eu poderia diminuir nesse 27 aqui um pouquinho. Ó, vou clicar aqui na chapa, vou diminuir ela para 22. Vamos ver se funciona. Ó, clico aqui e volto. Eu tenho 17 centímetros de eixo de furo a eixo de furo. Se eu medir do parafuso até o perfil, eu tenho 3 centímetros. E além disso, aqui, ó, eu tenho 17 centímetros. Ou seja, eu consigo colocar aquele perfil U lá passando tranquilamente. Então, esse suporte está dimensionado. Eu clico aqui e ela vai lá para dentro da área do CAD com as especificações que eu acabei de fazer. Então, o que eu faço? Eu pego essa chapa com esse perfil, dou um Ctrl C aqui e colo dentro do projeto que eu estou fazendo. Vai ser o detalhe de montagem deste perfil. Aqui, né, essas medidas estão todas em centímetros. Então eu faço aqui um bloco de make, ó. Vou chamar isso aqui de chapa. E depois eu dou um scale e diminuo ele para ponto 25. Ficou até muito grande. Eu diminui mais um pouquinho aqui, por meio, tá? O meu 10 aqui ficou grande, eu devia ter feito um bloco para ele também. Pera aí. E tá aqui o detalhe da montagem dos suportes. O projeto agora está quase pronto. O que falta para finalizar esse projeto? Eu vou colocar as notas de especificações e cuidados. O memorial de cálculo também. Eu vou fazer as mesmas coisas, colocar essas especificações. E você recebeu esses dois materiais junto com o kit, tá aí com você.